Boa noite, família Pequenos Passos. Estamos reunidos aqui mais uma noite para a gente conversar sobre um tema muito bacana. Muito bom ter vocês por aqui. Esse encontro que a gente está fazendo aí todos os dias, às 21 horas. Eu gostaria muito de já pedir a você que está aqui conosco para ir nos dando um retorno, para saber como é que tá o som, a imagem, se está tudo chegando direitinho para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a conversar. Olha, eu estou muito feliz, não só eu, mas como todo o grupo, a gente está muito feliz com o retorno que nós estamos tendo de todos vocês que estão nos acompanhando nesse desafio que nós estamos lançando, né? Que desafio é esse? É um desafio que fala justamente sobre a conquista das virtudes. O que a gente vai propor com esse desafio para vocês? Nós vamos começar a desenvolver algo que é fundamental, que tem sido muito falado, que a gente recebe, né, um retorno da necessidade de se falar sobre a própria conquista da virtude, como conquistar virtudes. Essa é a nossa grande questão. A gente sabe que não é fácil e por isso é um desafio, né? Um desafio de como conquistar virtudes, mas não é impossível. E nós estamos aqui, nós vamos caminhar de mãos dadas com todos vocês para a gente poder, passo a passo, como diz a nossa filosofia, entender como conquistar as virtudes, ok? Então eu quero pedir para quem ainda não está inscrito, quando acabar essa live, vai lá no link da nossa bio, vai correr e vai se inscrever para o nosso desafio. Lá vocês vão ter todas as informações sobre como vai funcionar o desafio. Já vou adiantar para vocês que ele é totalmente online, é gratuito, teremos aulas online sobre o que é virtude, como conquistar as virtudes que você ainda não tem e como saber quais virtudes você está precisando nesse momento, né? É um desafio também de autoconhecimento. Então a gente diz, para quem que é esse desafio? É para aquela pessoa corajosa de fato, que quer ter um encontro pessoal consigo, né? E se conhecer a ponto de entender quais são as virtudes que lhe faltam. Então nós vamos fazer tudo isso através de alguns PDFs que vão ser entregues a vocês, tudo explicando tudo direitinho como vai funcionar. A gente vai ter aula ao vivo, ao vivo e aula gravada, né? E o melhor de tudo, que eu vou revelar para vocês agora. Ao final de todas essas aulas, nós vamos ter uma aula para ensinar como usar o nosso material passo a passo, né? Além, é claro, que vocês vão receber uma edição assim completa, gratuita do nosso material. Então fica ligado, quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve assim que terminar essa live, porque lá vocês vão saber então tudo detalhado como vai funcionar esse nosso grande desafio, combinado? Então vamos lá. A noite de hoje nos reserva surpresas maravilhosas. Como nós já tivemos, né, nas lives anteriores, a gente está buscando, sim, pessoas incríveis que tenham um conhecimento fantástico para nos auxiliar nesse caminho de construção das virtudes. Então, primeiramente, eu vou chamar aqui para vocês a Carla. Vou pedir para a Carla enviar um convite para que eu possa adicioná-la. Vamos lá? Carla, manda pra gente o convite que eu quero apresentar você para todo mundo que está aqui. A Carla, ela é uma das coprodutoras. Ela está conosco nessa jornada, né, de levar. Na verdade, a gente fala muito entre nós que é um apostolado de levar as virtudes às pessoas. A Carla, ela é casada, tem 3 filhas lindas,
né? Ela é professora e nossa revisora aqui no grupo das virtudes. Vamos lá? Vocês vão conhecer agora a Carlinha. A Carla, ela vem hoje somar a essa live com uma outra pessoa muito especial. Olá, Ei, tudo bem? Boa noite a todos. Coloquei aqui também, ó, do nosso perfil. ai, show, Carla. Então, a Carla tá aí, te apresentei, Carla. Tá, faltou alguma coisa? Não, isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Bacana, a gente também tá super feliz, Carla. Obrigadão. E aí, para a gente continuar, né, a nossa noite, vamos falar hoje sobre as virtudes de uma boa alimentação. Então, hoje o papo tá muito bom. E a gente convidou para falar sobre as virtudes, né, da boa alimentação. A gente vai ter um novo olhar sobre a alimentação. Que, aliás, a alimentação é um dos nossos pilares, né? Quem quer conhecer mais o nosso material, corre depois no nosso perfil. A gente explica todos os passos que nós usamos. E um dos passos chama Mister Osha. Então, depois eu vou explicar para vocês o que é o Mister Osha. E ali no Mister Osha a gente tem um passo muito importante, que é um pilar na construção das virtudes, que é a alimentação. Então, por isso, hoje a gente vai conversar também com a Ivana. Eu vou pedir para a Ivana mandar um convite aqui para a gente, porque eu já vi que a Ivana está por aqui. Mandar um convite para a gente poder incluí-la aqui, para a gente ter esse bate-papo. A Ivana Salles, ela é nutricionista, ela é mentora de mulheres. Vamos lá? Aceitar aqui o convite da Ivana. Ela é nutricionista, mentora de mulheres. Ela é certificada pelo Dr. Ítalo Marcilli. E ela faz um trabalho único, maravilhoso com mulheres, tratando, né, a alimentação como um grande instrumento para a gente adquirir virtude. Ou seja, tudo a ver com o nosso projeto. Boa noite, Ivana. Boa noite, Gisele. Boa noite, Carla. Obrigada pelo convite. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de ver esse projeto, né, frutificando e você florescendo, né, Gi? Eu peguei lá desde o comecinho, quando você tinha, inclusive, outros planos, né? E Deus vai guiando a gente, levando a gente para onde Ele quer que a gente esteja. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. Nós também agradecemos muito. Olha, quero contar para vocês, revelar que eu sou aluna da Ivana. A gente fez um processo muito lindo, né, sobre todo esse olhar sobre a alimentação. Na época eu tinha, como ela falou, outros planos, mas Deus foi me guiando aqui. Mas olha, Ivana, aqueles planos, eles só estão guardados no cantinho do meu coração. Eles vão florescer algum dia. Ah, então tá. É assim mesmo. É verdade. Então, assim, hoje, Ivana, a gente quer falar um pouquinho, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, sobre como que a alimentação, né, o ato de comer, o que ele envolve. Sabe, a gente poderia começar falando sobre essa questão? O ato de comer não é só comer, né, e sentir prazer ao comer. Envolve muito mais coisas. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso, claro, Gi. Na verdade, assim, quando eu trabalhava, né, há muito tempo atrás, em hospital, eu ficava pensando, eu cheguei a atuar em consultório também, e para mim era tudo muito vazio de sentido. Porque eu falava assim, eu sei tanta coisa, e eu entrego na mão da pessoa, ela vai para casa, ela tem que gerir aquele monte de coisa nova, e ela não sabe o que fazer com aquilo e acaba abandonando. Então, a adesão acaba sendo muito baixa quando você pensa em alimentação e quando você entrega aquela coisa seca, né? Só que a alimentação, é o que você falou, ela envolve tanta coisa. E assim, a gente come da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, isso faz parte da nossa vida de uma forma estrutural. Comer, né, é estruturante, assim, do nosso dia. A gente costuma dividir o nosso... Peraí. Entrou um mosquito dentro da minha garganta.
Não faz parte da sua alimentação, né? Não faz parte do rol das coisas que eu como, não. Gente do céu, não sei Bebe nem uma se ele aguinha, saiu ou se eu então. engoli. Oi? Bebe uma aguinha. Não, eu acho que ele saiu. Vamos seguir. Se ele não saiu, eu engoli, então tá tudo certo. Não vai me calar o mosquitinho, porque Não o que a gente vai, tem não para vai. falar aqui é importante pra caramba. Então, assim, a alimentação ela faz parte, né, de algo que estrutura a nossa vida. E envolve muitas questões sociais, emocionais e não só práticas. E quando eu entendi isso, eu falei, tá bom. Então eu tenho que mudar minha forma de trabalhar. Porque eu não posso só lidar com a parte cognitiva da pessoa. Entregar uma coisa na mão dela e achar que ela vai chegar em casa e vai conseguir gerenciar todas as mudanças que aquilo envolve no dia a dia dela, toda a parte emocional e social que envolve a vida dela e não olhar para isso. Porque ela não vai conseguir. E aí Deus, né, como sempre, ele vai mostrando o caminho que ele quer pra gente, né? Quando foi lá em 2020, eu reabri o consultório e eu comecei bem contrariada, sabe? Eu falei, não, eu vou abrir, tudo bem, mas assim, tá faltando alguma coisa. Mas eu reabri o consultório e aí Deus mostra o caminho à medida que a gente está caminhando. Não adianta a gente achar que ele vai mostrar tudo pronto pra gente no primeiro dia. Você não vai ter tudo pronto. Então eu precisei reabrir o consultório, voltar a trabalhar, porque eu tinha feito um caminho de volta ao lar, depois eu fiz um para fora do lar, né? A gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja. E aí, ali, esse universo das virtudes se abriu para mim de um jeito muito maravilhoso, né? Quando a gente pensa em alimentação, a gente tem um imaginário que é construído no entorno da alimentação. Seja através das experiências que a gente tem, seja através do contato que a gente tem com o que as pessoas falam. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala coisas que não são boas a respeito de alimentação saudável para a criança desde pequenininha. Então elas constroem o imaginário que o verdinho é ruim. Por quê? Né? Não é algo que elas tiram debaixo do braço. Então a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente fala, porque a partir do momento que esse imaginário ele é criado, você gera uma memória e essa memória cria uma imagem que pode ser tão forte ou tão fraca, dependendo da emoção que aquilo gera. Então a gente tem que ficar muito atenta, porque a alimentação ela envolve tudo isso. A gente come o dia inteiro, a gente está criando imaginário a respeito da alimentação o tempo todo. Principalmente na infância. E a gente vai carregar isso. É claro que pode ser transformado? Pode. Mas é tão mais fácil quando você já cria um imaginário saudável. Já gera memórias afetivas com coisas boas. É tão mais fácil. É tão menos sofrido. E a gente sabe que esse cuidado do corpo, o cuidado da alimentação é algo que é sofrido. Você mudar isso é sofrido. Tá? Então, a gente sempre vai ter escolha. E à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente deve fazer melhores escolhas, né? Escolher aquilo que é bom. E aqui entram as virtudes. Então, a gente consegue sim transformar um padrão ruim em algo bom. Mas dá um trabalho danado. Não é mais fácil já começar desde pequenininho? Construindo esse imaginário saudável no entorno da alimentação saudável, é muito mais fácil, né? Então, realmente, né, a alimentação, ela tem uma série de coisas envolvidas que não só essa coisa seca, né? De pegar, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, eu não posso comer aquilo, enfim. Envolve muitas coisas. Interessante que a nossa live de ontem nós estávamos falando justamente sobre leitura imaginária e virtude. Né? E realmente, como o imaginário, a construção, a gente falou o que era imaginário, sobre a construção do imaginário, e como envolve, né, tudo. No nosso material, a gente tem um simpático agricultor que a gente fala, chama Mister Hoje.
O Mister Osha são 4 pilares da construção das virtudes para as crianças, né? Osha, O de ordem, S de sono, H de higiene e A de alimentação. E todo o Mister Osha, ele é construído através do imaginário, né? Tanto na parte lúdica, com as brincadeiras, isso, nosso material também faz, né? A própria leitura dos pontos para a construção do imaginário da criança. Então, como que o imaginário ele é fundamental para a construção das virtudes, né? E ele passa pela alimentação. Sim, eu lembrei agora, sabe do que, Gisele? Do Popeye, você lembra? Sim. O Popeye comia espinafre. Meu Uma coisa irmão boa. espinafre do Popeye. Era uma coisa boa, porque as mães tinham esse gancho. O Popeye, você tem que ficar forte igual o Popeye, tem que comer espinafre. Então, assim, né, a gente tem que buscar, né, incutir essas coisas no dia a dia das crianças. O problema é que muitas vezes os pais não comem. Os pais não dão bons exemplos. A virtude entra pelos olhos, né? Pelos sentidos, né? Por todos os sentidos, na verdade. E nada transforma mais o outro do que você ser alguém, né? Que busca as virtudes, que busca ser bom. Então, isso é uma questão, né, que a gente pode conversar também, né? A importância de você se transformar. Não é que você precisa ser perfeita para que o seu filho tenha bons hábitos, não é isso, né? Mas ele tem que ver o seu esforço. Ele tem que ver o seu mover em direção ao bem. Com as quedas, né? Você cai, levanta, eu sempre falo isso, né, Gi? Caiu, levanta, vambora, não tem tempo para perder, não. Mas é importante que a criança veja essa vontade, esse esforço de escolher bem, de fazer o bem, de escolher o certo, né? Mesmo que você caia, não tem problema. E falando de escolhas, Ivana, e Carla também, tá, né? Às vezes a gente vem com uma lembrança, né, que aconteceu conosco, nosso filho, fica à vontade, tá, Carla? Se quiser falar conosco. Mas a gente falando em escolhas, né? São as escolhas alimentares. Como que essas escolhas elas podem assim, ajudar a ter uma vida virtuosa? Como é que a gente pode construir isso no nosso imaginário, das escolhas? Então, a gente pode começar falando de assim, o que são virtudes, né? Porque a gente tem aquela ideia assim, virtudes são hábitos bons. São. Mas é um pouquinho mais que isso, né? São hábitos bons, que são interdependentes, então você não cresce só em uma virtude, mesmo que você esteja cultivando uma virtude específica, você cresce em várias outras, né? É como um candelabro. Se você puxa uma parte dele para cima, todas as outras vão subir também. Não sobe uma de cada vez. Eles são interdependentes, então uma puxa a outra para cima. Para você viver uma vida digna. Então, são hábitos que, de certa forma, de uma forma bem direta, vão definir o caráter e a personalidade da pessoa. Vão definir para onde seus olhos estão voltados. E isso é grandioso. Isso é muito grandioso. Porque nos impulsiona e nos direciona para duas coisas estruturantes da nossa vida, que é o autoconhecimento. Se eu não sei, não tem como eu mudar. Eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber onde eu estou bem e onde eu estou capengando pra caramba. Eu tenho que saber aonde que na minha vida estão os gargalos que eu preciso olhar, senão ela não vai para frente. E a outra coisa é o domínio próprio. Para você escolher o bem, você vai ter que dominar você mesmo, porque é difícil pra caramba. O fácil é o vício. É você largar pra lá. Se eu não fizer nada, escolher não fazer nada, não dá trabalho nenhum. Mas caramba, que vida é essa que eu vou ter? Como que eu vou passar uma vida inteira sem fazer nada? Não me dá trabalho, é sem esforço. Sombra e água fresca.
Mas não é, né? Porque uma hora a conta chega. Então, tudo que eu quero construir de bom vai dar trabalho. Santa Teresa já falava isso, né? E é verdade. Então, não adianta eu achar que eu vou construir um prédio jogando tudo para cima, né? Argamassa, tijolo, tinta, telha, e que vai cair uma casa. Não vai. Você começou falando da importância da virtude da ordem para as crianças. É fundamental. Porque para eu construir, eu preciso de uma ordem. Eu não posso pôr a telha por baixo do tijolo. Tem uma sequência que eu tenho que seguir para aquilo dar bom, para aquilo realmente construir alguma coisa. Senão não vai dar. E eu tenho que saber disso. Né? Eu vejo muito isso no consultório, né? E essa ordem, ela diz respeito também ao tamanho que a gente está. Ao tamanho da passada que a gente tem. Porque eu vejo muito, né? Às vezes as mulheres chegam no consultório assim, super animadas, elas querem abraçar o mundo. Mas caramba, chega numa desordem tão grande que eu falo, olha, calma. Porque não vai dar certo desse jeito. Eu já sei que não vai dar certo. Você quer dar um passo maior que a tua perna. Por isso que vem a questão, a importância do autoconhecimento. Porque ele te leva, assim, como como é que fala? Um super jato, assim, para uma outra virtude que é a humildade. Você tem que saber o tamanho da tua perna para você conseguir dar o passo. Então, eu sempre falo assim, não é a velocidade, é a direção. E você tem que abraçar os pequenos passos. Porque eu acho que construir uma vida de virtude é isso. É você abraçar os pequenos passos. Porque é difícil pra caramba. A gente tem que falar isso. São altos e baixos. Não é impossível, né, Ivana? Não, é super possível. A gente está aqui, inclusive, para isso. Né? Mas a gente tem que parar com esse fetiche, porque a gente começa a estudar sobre as virtudes, e eu acredito que Carla tenha passado por isso, Gisele tenha passado por isso. Eu passei, tá? Você começa a estudar, você fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. E aí, de repente, você começa a fazer e você dá de cara com a realidade. Né? Um dia você vai conseguir, 2 você não vai, depois você consegue de novo. Por isso que eu sempre falo do cair e levantar. É esse ânimo de recomeçar todo dia, toda hora. Eu acho que é isso que constrói a nossa constância, né? Todo mundo me pergunta sobre constância também. Então, é esse esforço nosso diário, entendendo o nosso tamanho, que faz, então, a graça vir sobre a gente. E ajudar a gente a dar passos maiores. Porque sozinha a gente não consegue. A gente tem que estar em movimento, tem que estar ali se esforçando. E aí Deus olha pra gente e fala assim, agora ela tá pronta, vamos mais um pouquinho? Aí dá um empurrão. Aí você fala, opa, nossa, como eu melhorei, né? Você ainda fala assim, eu melhorei, né? Na verdade, é como me melhoraram, né? É como me melhoraram, na verdade, né? E aí a gente tem que ficar muito atenta. Porque a virtude vaidosa, ela deixa de ser virtude. Então, a gente tem que ter muita clareza quanto a isso. Né? Que se eu cair, fui eu mesma. Mas se eu melhorei, tem ação da graça. Então, a gente não precisa se envaidecer das nossas melhoras. E isso é um exercício, assim, muito grande. Porque é difícil pra caramba a gente não se envaidecer. Quando a gente pisca o olho, a gente já tá lá, né? Nossa, fiz bem pra caramba isso aqui, né? A gente já começa, né? Assim, vai descer. E ter um olhar, muitas vezes, de julgamento pro outro, né? Então, a gente tem que se policiar muito para isso. E eu comecei a aplicar esse instrumento, eu falo que é um instrumento mesmo, né? Das virtudes dentro do consultório. E isso fez toda a diferença, Gi, porque assim, transformou a minha forma de olhar para as pessoas que chegavam até mim. E a forma de conduzi-las na transformação da alimentação, na forma delas se olharem, na forma de enxergar o autocuidado. E isso mudou completamente, porque eu trago para elas essa consciência de autoconhecimento e domínio próprio. Você sempre tem escolha.
Sempre tem escolha. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho compulsão. Ai, nossa, eu sou viciada em açúcar. Olha, calma. Você sempre tem escolha. Né? A gente não pode tratar como um vício, por exemplo, mesmo uma droga, né? Um vício químico. É outro grau de dificuldade. E até ele é possível. É verdade. Então a gente sempre tem escolha. É fácil? Não, não é. Mas você lutou pra caramba pra construir isso aí também, né? Esse vício. Você deu por anos. Então a gente tem que ter calma. Calma, persistência, constância na construção dessas virtudes aí, que vão ser um arcabouço. Eu falo que é um chão firme para pisar. Para você nunca mais ficar confortável com o vício. Você fala assim, você pode até continuar comendo, você pode até continuar desleixado, você pode até continuar sem se cuidar, mas você nunca mais vai ficar confortável com isso. Porque uma vez que a gente toca a verdade, não tem como desver. Não tem como. E isso muda o jogo, entendeu? Vira o jogo. E é exatamente isso, né? A gente tem as boas escolhas, mas temos também as más escolhas, né? E isso tudo faz parte dessa construção. E no desafio que a gente está lançando, Ivan, a nossa proposta é vir como um auxílio assim, franco, verdadeiro, na construção de uma vida virtuosa, né? Nessa conquista. A gente fala em conquista, em desafio, porque justamente a gente sabe que não é fácil. A gente vem repetindo isso durante a semana. Não é fácil. É um desafio, mas não é impossível. E a gente tem alguns passos, né, a realizar, que graças a Deus outras pessoas já deram. Alguns autores que nos inspiram muito, como o Padre Francisco Paulo, a gente vem citando aqui, né, nesse espaço de conquista da virtude. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa ela vem tão perdida que ela não enxerga nem o que ela já tem de bom. Não faz esse primeiro exercício de enxergar o que tem de bom. Não faz muito menos exercício para tentar entender o que ela está precisando naquele momento. Eu até hoje eu estava falando, né? Fiz um vídeo falando sobre a questão da obediência. E a gente voltando a olhar para as crianças. A gente fala muitas vezes, tem que obedecer, ou então fulano não obedece. Ai, meu Deus, eu falei, não obedece. E o que é obedecer para a criança? Esse conceito tão abstrato, né? Tem adulto que não obedece. E aí a gente entra em outra questão que tem tudo a ver também com esse assunto de virtudes, que é a construção de autoridade. É verdade. E vai nesse caminho também. Né? Sim, e isso é muito complicado, assim, quando a gente pensa em alimentação, o que acontece normalmente? Normalmente a criança come o que quer. Então, para a construção da autoridade, os pais, ele tem que dar a direção. E tem que ser a vontade auxiliar dos filhos. O problema é que os pais muitas vezes dão a direção e querem que a criança faça. Sem ser essa vontade auxiliar. Eu falei para ele obedecer, mas ele não quer obedecer. O que eu vou fazer? Aí você surta, vira a louca da casa. Que ninguém me obedece. Ninguém me ama nessa casa. Mas é uma crise da autoridade, né, Ivana? É uma crise da autoridade que nós estamos vivendo. E se você fala com autoridade, né, algumas pessoas podem até achar que você está sendo autoritário, confundem, mas não, por causa dessa crise da autoridade mesmo. Né? A questão de alimentação é bem claro dessa crise mesmo, né? A criança realmente come o que quer, né? Deixa de comer. E olha, é fato. E aí vou dar como experiência comigo, né? O meu filho mais velho, até os 2 anos de idade, comia tudo. E aí, na época, eu voltei a trabalhar fora. E o que aconteceu? Eu coloquei na creche. Aí começou a não querer comer, né? E só comia o que queria. Por quê? Provavelmente na creche, ele só comia o que ele queria.
E aí, o que que aconteceu? Quando eu fiz todo aquele processo de volta para casa e tal. E aí, o meu segundo filho estava pequeno ainda. O que que eu fiz? Não, esse não vai escolher, não, né? E aí, eu comecei a colocar para ele, né, exatamente o que que ele deveria comer. Qual é o resultado hoje? Eu ainda consegui recuperar muito do mais velho, acho que uma memória gustativa, não sei, ainda consegui recuperar muita coisa, mas fruta para ele eu tenho essa dificuldade porque ele realmente não foi ele, foram os adultos, né? E eu assumo a minha culpa, porque deixei para a creche que não soube conduzir. O mais novo é até um prejuízo. A gente brinca aqui em casa que a gente vai colocar ele no Jovem Aprendiz. Não sei como é que é, a gente está falando cada um do estado, né? Mas não sei como é que vocês chamam também Jovem Aprendiz, que eu acho que era um Aqui é. programa Eu federal, acho né? que é nacional. É. Eu falo para ele, olha, Jovem Aprendiz nele, porque é prejuízo, o menino come tudo. Graças a Deus, né? Mas é para ver a questão da condução, da autoridade, né? Sim, exatamente. Ivana, Oi, tá. não, só queria dar mais um testemunho também em relação à importância de comer à mesa, né? Porque primeiro filho a gente erra muito, né? Como a Gisele também eu errei, assim, tive algumas experiências ruins com a minha primeira filha, porque eu deixava ela comer na frente da televisão, né? Então, assim, com a segunda e com a terceira, principalmente, eu já mudei muito isso. Na pandemia eu fiquei mais em casa com elas, e aí como que eu vejo a diferença, né? Como que a terceira come melhor que todas as outras? Porque tem essa questão, não quero, não, come, experimenta, e também de estar à mesa, né? Como que isso faz diferença? Porque eu vejo muitos pais deixando criança comer na frente. Só come se tiver com o celular na frente, ou se tiver vendo desenho, aí o pai, né, ou a mãe vai colocando na boca, a criança nem sabe o que está comendo. Então, isso também eu vejo como que é impactante, né, na formação desse hábito saudável. Não só na formação do hábito saudável, e você que é professora agora, você vai gostar de saber disso. Tem estudos nos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, que comprovam, inclusive, que delinquência infanto-juvenil, rendimento escolar, é ligado proporcionalmente ao número de refeições que a família faz junto, sentado à mesa. Eles já conseguiram. Gravidez na adolescência, uso de drogas, o rendimento escolar, eles já conseguiram fazer um estudo comprovando que famílias que comem juntas, sentadas à mesa, mais vezes na semana, têm melhor rendimento escolar, menor gravidez na adolescência, menor índice de uso de droga, delinquência infanto-juvenil. Então, isso é muito sério, porque eu falo que a casa ela tem dois altares. Né? É a mesa da refeição, que é o altar da família, e a cama do casal, que é o altar conjugal. Então, a mesa das refeições é onde a família se reúne e vira uma ali. Né? Onde um olha no outro, no olho do outro, onde a mãe e o pai conseguem perceber se tem alguma coisa errada com o filho. Né? Uma família que está todo mundo sentado de frente para a televisão, como que você vai perceber o outro? É ali que você constrói a relação, que você aprende a amar. Imagina uma família que faz café da manhã, almoço e jantar juntos. São 3 momentos do dia que você para e olha no olho da outra pessoa. Então, eu costumo dizer que assim, o horário da refeição tem que ser bom. Não pode ser horário de briga, não pode ser horário de confusão. Eu sei que muitas vezes porque a criança não quer comer, porque a gente tem ou não quer sentar à mesa, porque isso não foi um hábito que foi construído. Então, às vezes a mãe fala, então agora, já que é assim, todo mundo vai sentar à mesa. E aí vira aquele furdunço dentro de casa, porque ninguém quer, tá todo mundo reclamando, aí não pode pegar o celular, um bico desse tamanho, enfim. Mas é um lugar que a mulher, ela deve trazer, sabe? Deve trazer a família. Faz uma mesa bonita, com carinho, faz a comida preferida de um, no outro dia faz a comida do outro. Vai, assim, achando formas delicadas e faz combinado. Aí depende da idade da criança, né? Que às vezes é adolescente, enfim. Eu acho que minha avó falava assim, combinado não sai caro. Então, assim, faça combinados, estabeleça já as consequências.
Dependendo da idade da criança, explique o motivo, né? E paciência, paciência e amor, né? Paciência e amor. O ideal é que a mesa não tenha confusão, seja um momento de gerar memória afetiva boa. Da gente criar imagens gostosas. Quem não tem memória, né, de cozinha? Sempre foi, tradicionalmente, um lugar de reunião de família. Todo mundo tem lembrança de vó, de vô, na cozinha, né, conversando, enfim, a família reunida, né, era a avó cozinhando, o vô descascando laranja. Eu tenho essa memória, né? E olha que eu convivi muito pouco tempo com meu avô. Mas eu tenho a memória dele com um saco de laranja sentado lá descascando laranja pra gente. Então, isso está se perdendo. Isso está se perdendo. E não é só que com isso não é só isso que se perde, né? São as lembranças do que é a família. Então a gente vê famílias que dividem casa, mas não convivem. Como que você vai amar quem você não conhece? Se você não está diante do outro verdadeiramente, como que você vai dizer eu te amo? Ou, minha família, porque mora na mesma casa? Então, assim, é difícil, né? A gente tem que resgatar essa questão da mesa em casa. Quando o paciente minha chega e fala, porque a gente tem balcão, eu queimo o balcão, eu tenho pânico de balcão. Tira esse balcão de casa, vamos sentar à mesa. Tem que ter, nem que seja pequenininha a mesa, não tem problema. Tem que ter mesa. Um olhar para o outro, é um de frente para o outro, né? E não em linha, né? Tudo é em linha, não dá, gente, não tem condição. A gente vê aí, Ivana, como é que a alimentação ela é fonte de virtudes, né? Porque só nesse exemplo a gente pode elencar aí. Se a criança ela auxilia, por exemplo, a colocar e tirar a mesa, ajudando aí na virtude da ordem, né? A virtude da constância de todos os dias, você naquele horário, estar perguntando, né? Até mesmo a caridade, um servir o outro, né? A gente exercer essa virtude que a gente recebe, essa virtude do nosso batismo, mas para ela florir, ela precisa, né? Ser cultivada. Né? A gente tem aí a própria questão da alimentação em si, né? Não como você tá ali vendo, olha, caramba, a mãe tá comendo brócolis, né? O pai tá isso entrando nos seus olhos, a própria questão da criação da emoção, né? Que você guarda, tem essas lembranças, né? Como a memória faz com que, né, cresça essas virtudes também. Olha quanta coisa! A gente vê coisas aqui, né? Não, se a gente for falar de virtude, assim, na alimentação, eu falo que a gente começa a falar e cada hora surge uma coisa nova e quem está aqui ouvindo a gente também pode aparecer com uma coisa nova e ter um insight diferente. Porque realmente, assim, são muitas, né? A gente pode pensar naquelas clássicas, né? Que são as virtudes cardeais, então, temperança, fortaleza, justiça e prudência. Então, vamos lá, né? Temperança é você comer com calma, né? Comer até a saciedade, não comer demais. Fortaleza, comer o que você não gosta. Tão difícil, né? Você educar a criança para fazer o que ela não gosta. Mas caramba, a vida adulta é isso, né? A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta. Começa lá de pequenininho, aprendendo a comer o brócolis, que não gosta. Por que eu vou comer? Porque faz bem para você. E a gente tem que escolher aquilo que é bom e não só o que é gostoso. Né? E aí a gente vê na prudência. Por que você não vai comer doce todo dia? Porque faz mal. Se eu for comer doce todo dia, não vai ser uma coisa prudente, né? Assim, a conta vai chegar, não vai me fazer bem. Então, assim, a virtude da justiça também. Você estava falando. Minha mãe fez a comida para mim. Então, assim, por ela, eu tenho que sentar e comer e ser grato. Então, dar ao outro aquilo que é do outro. Né? Valorizar aquilo que é do outro. Então, quando a gente pensa, né, em virtude,
e alimentação, a gente vê que realmente, assim, quando você escolhe simplesmente ligar e pedir um iFood, todo mundo sentar em frente à televisão e comer, você vê tudo que está ficando na mesa. Deixando de ser aproveitado em termos de educação da criança. Quando a gente pensa em educação, a alimentação, a gente pensa em educação, né? A educação da criança, ela passa por 3 esferas. Então, ela passa, aí a Carla pode até me complementar. Pela esfera motora, pela esfera da inteligência e pela esfera da vontade. E a alimentação, ela permeia esses 3 aspectos. Né? Quantas vezes a gente passa por cima da criança para cortar o bife, para dar na boca, para a gente não ter trabalho? Mas ela precisa desse desenvolvimento motor até para a alfabetização. Ela precisa aprender a trazer, né, o garfo até a boca, a colher até a boca, aprender a cortar. Ela precisa aprender a colocar água no copo sem derramar. E no começo vai ser uma sujeirada mesmo. Mas ela tem que aprender. Né? Ela tem que entender, ela tem que compreender o que é o alimento. E através do uso da inteligência, ele já começar a entender o que faz bem e o que faz mal para ela. Ela tem que saber. E depois o exercício da vontade. E aí entra o que a gente está conversando sobre as virtudes. Porque o que regula a nossa vontade é a virtude. É escolher o bem. E a gente está todo o tempo ali podendo escolher o mal e o bem, né? A cada passo nosso a gente tem uma escolha. Vou ficar um pouquinho mais na cama, vou levantar agora. Vou comer um pouquinho a mais, sendo que eu já estou satisfeita. Ou, não, tá muito bom, vou comer mais. Vou sentar à mesa para comer ou não vou? Vou falar mal do coleguinha do lado ou vou escolher silenciar? Né? Então, a gente está todo o tempo tendo que se regular, né? Através do anjinho e do diabinho, né? Do bem e do mal, da virtude e do vício. E a educação da vontade na criança, ela precisa de um braço firme ali do pai e da mãe, para ela se ordenar. Porque a vontade está ligada a afeto. E a criança está na fase de se guiar por afeto. É o gostoso e o que não é gostoso. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que me dá conforto e o que me tira o conforto. E a criança vai sempre se ordenar pelos afetos. Então, ela quer o que é gostoso, ela quer o que é confortável. Isso é próprio da criança. Mas cabe a gente ordenar isso, então, para o bem, para puxar ela para o desenvolvimento, para a vida adulta. Oi, Ivana. Mas eu vejo assim, a minha filha de 4 anos mesmo, a vontade dela é tão volátil, assim, passageira, porque ela, não quero. Não, experimenta. Tá gostoso, né? Aí a irmã fala assim, eu vou comer. Ela fala assim, não quero. Aí a irmã, né, do meio fala, não, eu vou comer. Ela, não, então eu vou comer também. Entendeu? Então, assim, se a gente for olhar só pelo desejo imediato da criança, ela não vai comer nada, né, saudável. Mas aí você fala, não, experimenta, é gostoso, eu fiz, né, com muito carinho, olha que bonito. Aí ela come, mesmo, tá gostoso. E aí você vai, né? E os filhos têm uma necessidade enorme de agradar os pais. Enorme. Eles querem ver você feliz. Então, quando você fala para ela assim, mamãe fez com todo carinho para você, você não vai comer? Ela vai comer. E quanto menorzinha ela for, né, mais é essa vontade dela de te agradar. Né? Depois entra a idade da razão, aí isso começa a mudar, porque ela começa a querer se afirmar, né? Aí isso muda um pouquinho. Mas a criança, ela está sempre buscando o afeto da mãe e do pai. E aí depende também do temperamento, né? Eu não sei se vocês já falaram aqui alguma vez sobre o conhecimento dos temperamentos, mas quando a criança é pequena, isso ajuda muito a ordenar a alimentação. A forma como você vai abordar, né, o cuidado da alimentação. Por exemplo, uma criança colérica, não adianta você virar para ela, vai comer. Acabou. Ela vai cruzar o bracinho dela, olhar para tua cara e vai falar assim, não vou. Então, assim, é diferente, né? De você puxar a criança e pedir a ajuda dela, e inserir ela no processo, né? O que você quer de almoço hoje, né? Brócolis ou cenoura? Você dá 2 escolhas boas. A criança pode escolher, deve escolher, ela deve crescer em autonomia, mas entre coisas boas.
Você não pode falar assim, né? Escolhe, ah, não quer almoçar, vou tomar um Nescau. Né? Que eu vejo muito. Eu sempre dou esse exemplo porque eu vejo muito. Criança não quer comer comida e aí toma um achocolatado qualquer, entendeu? Então, assim, isso não é uma escolha que é aceitável. Mas ela escolher entre o brócolis e a cenoura, tudo bem. Então, a gente tem que desenvolver o nosso imaginário. A verdade é essa. A live de imaginário foi ontem, mas eu acho que ela tinha que estar aqui hoje com a gente também. A importância da gente desenvolver o nosso imaginário para a gente ter ideias. Para poder conduzir as crianças. Porque muitas vezes falta ideia. Então é importante uma mãe estar conversando com a outra, trocando. Porque uma fez de um jeito, a outra fez de outro, e de repente trocando você consegue resolver um problemão na tua casa. Eu acho que é uma das coisas que mais falta, né? Quando se depara com até com a vontade da mudança, a gente acha, ai meu Deus, eu não tenho ideia para nada, não consigo, né? Então, Falta muita ideia, sim. Falta de como ter esse jogo de cintura, essa leveza no dia a dia, na condução das coisas, né? A gente é muito dura, às vezes, porque falta imaginação, falta repertório. Exatamente. Por isso que esse trabalho de vocês é importante, né? Na condução desse repertório. Porque muitas vezes os pais não têm. Não têm. Então, são muitas ideias mesmo, né? A cada fascículo são ideias novas, muitas ideias novas. Sim. Ivana, assim, o papo está muito bom, muito agradável, né? Muito bacana mesmo. Mas assim, a gente tem uma proposta de condensar um pouco, né? A gente estava até conversando hoje. Então, assim, eu quero já, de antemão, agradecer muitíssimo a sua presença aqui, agradecer a Carla também, que veio somar nessa noite, né? Muito bacana. E, assim, queria perguntar se você gostaria, né, de colocar para a gente, Ana, algo, né, algum recado final para poder fechar esse assunto aí. Então, na verdade, eu tenho umas perguntas para responder, porque eu perguntei no Instagram, eu não sabia, eu achei que eu achei que a gente ia até às 10. Mas olha só, eu posso responder por stories depois também, não tem problema. Não, olha só, tranquilo. Você podendo responder essas perguntas para a gente tranquilo, né, Carla? É ótimo. Eu pensei até abrir aqui, porque eu fechei os comentários para não ficar tampando a visão de vocês. Eu tinha pensado em abrir os comentários aqui, mas vamos fazer o seguinte: se alguém tiver questões, né, para a Ivana, pode mandar para o nosso inbox, pode mandar para o inbox do perfil da Ivana, né, Ivana? Que Ivana responde todo mundo. Respondo. Mas pode abrir, não tem problema não, porque daí se aparecer alguma coisa pertinente, a gente responde. Porque alimentação eu sei que sempre dá muita dúvida. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, eu vou tentar ser muito sucinta aqui para poder responder as perguntas, tá? Então, vamos embora, não tem problema. Vou bem rapidinho, tá? As perguntas. Primeiro, o André perguntou qual que é a melhor estratégia para quem tem compulsão alimentar. Bom, André, é o seguinte, todo excesso esconde uma falta. Né? E aí eu vou juntar... Peraí, como ter disciplina na alimentação? Eu como as minhas emoções, né? Que a Silene perguntou também. Então, eu acho que, na verdade, é a mesma coisa, sabe? A gente precisa ordenar, de dentro para fora. A mudança, na verdade, é de dentro para fora. Por isso que no meu consultório eu tenho um programa agora, Gisele, que chama Você Inteira. Porque eu trabalho 4 pilares, porque é corpo e alma, não tem como. Eu cheguei à conclusão que não tem como eu cuidar só de uma área da vida dela, porque não vai dar certo. Então, pensando justamente nisso aqui, nesse ordenamento, uma compulsão alimentar, comer emocional, o programa ele tem 4 bases, que é a alimentação, a suplementação, o gerenciamento de emoções e o crescimento em virtudes. E eu falo que o crescimento em virtudes, ele dá esse arcabouço, esse chão firme para elas pisarem, para que realmente isso frutifique e seja definitivo. Porque não dá para ficar... Começa a se cuidar, aí acontece uma coisa no trabalho e descompensa tudo de novo.
Acontece, né? Essa semana eu ouvi, eu me descompensei por causa do resultado da eleição. Não dá pra gente viver, né, nesse looping emocional, reagindo à emoção o tempo todo. Então a gente precisa ter uma estrutura e um chão firme para pisar. Então esse programa ele tem esses 4 pilares e eu acho que é isso para você. Não tem a melhor estratégia para compulsão alimentar, né? Existe você olhar de maneira ordenada para você e para o alimento e aprender a fazer escolhas melhores. É do dia para a noite? Não, mas é completamente possível e eu tenho inúmeras histórias para contar sobre isso. Quando a gente pensa em vício, né, a gente fala, é o que eu falei com vocês, né? Um vício químico é uma coisa, a gente tem que parar de colocar, né, o vício em comida, o vício em açúcar, no mesmo patamar que um vício em droga, por exemplo. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Tá? Então, o vício alimentar, ele é muito mais comportamental. E sendo comportamental, a gente precisa ordenar o comportamento. E aí começa por aqui e por aqui. Né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração mesmo, de você enxergar as coisas de maneira ordenada. E aí eu vou puxar aqui a pergunta da Flor de Júlia, eu não sei o nome dela. Qual a conexão da nossa vida espiritual e da nossa alimentação? Há um propósito de Deus para esse setor da nossa vida? Com certeza. Porque tudo é instrumento para Deus, tá? E a comida foi feita para nos servir. Então, a comida ela foi feita para que a gente tivesse mais vida. O problema é que a desordem no comer, ela tira a nossa vida. Ela rouba a nossa vida. Samara, tá aqui a Samara na live. Então, a comida, ela rouba a nossa vida. Essa desordem no comer rouba a nossa vida. E não só de maneira direta, porque a gente sabe que tem uma série de doenças aí, que são frutos de um comer desordenado. Então, né, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, enfim, inflamação sistêmica. Eu posso ficar aqui horas falando o nome de um monte de doença, por causa... geradas por falta de cuidado com o corpo. Mas a gente tem algo aqui que é mais sutil e mais endêmico, eu acho, que é a falta de vício, a falta de energia de viver, a falta de alegria, a falta de paciência, a irritação, a falta de libido. Falta de autoestima. Quantas e quantas famílias estão aí sendo desfeitas ou estão vivendo de maneira desordenada porque a gente não está cuidando da alimentação, porque a gente não está cuidando do corpo. Então, Deus tem um propósito, sim, para essa área da nossa vida, que é a gente viver melhor. Para isso, a gente tem que comer comida de verdade, tomar bastante água, se exercitar. A gente tem que cuidar do material de trabalho que ele deu pra gente, que é o nosso corpo, tá? E, para complementar também, além disso, né, a gente é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai colocar para dentro. A comida, a finalidade da comida é nos nutrir. O prazer que ela proporciona é um carinho de Deus com a gente. Então, tudo que gera vida, Deus deu esse carinho pra gente, que é a gente também ter prazer. Então, a gente vai em direção a isso. A gente tem prazer ao comer, a gente tem prazer ao fazer sexo, mas isso deve estar ordenado na nossa vida, da forma como Deus sonhou, e não de forma destrutiva. É isso. Eu espero que tenha te respondido, Samara. E, por fim, aqui, a Zélia perguntou sobre pré-diabetes, se tem jeito de reverter com alimentação. Não só pré-diabetes, mas diabetes tem reversão com alimentação. Tá, Zélia? É totalmente possível. Então, realmente assim, é morrer pela boca. E a pessoa não consegue controlar. Por isso que precisa de ajuda. Então, não se sintam menos, sabe? Porque você fala assim, é só não comer doce. Mas, caramba, é uma desordem. Então, precisa de ajuda. E não tem problema nenhum nisso. Eu falo que burrice é não buscar ajuda. Se você vê que você tem um problema, você precisa de ajuda, você tem que buscar a ajuda necessária para conseguir ter esse ordenamento.
Então, acho que era isso, Gisele. Alguém perguntou mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver para Tem uma cima. pergunta aqui, Ivana. Eu acho que era a Ana Rafaela, 27. Ela perguntou como motivar alguém a trabalhar a ordem e dedicar as virtudes na alimentação. Acho que ela quis fazer essa relação entre a virtude da ordem e a alimentação, pelo que eu entendi. Então, a virtude... Motivar, né, a trabalhar a virtude da ordem e dedicar as virtudes na alimentação. Então, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Porque muitas vezes o que acontece? Esperar motivação na vida adulta é um atraso de vida. Porque muitas vezes a gente vai começar sem motivação mesmo, principalmente no começo, porque é doído, né? Você vai sair da sua zona de conforto. Imagina só que você tem uma bola de 100 quilos para empurrar. O que é mais fácil? Você pegar a bola já em movimento ou você tirar ela do estado de como é que chama? Físico. Inércia, e colocar ela em movimento. É muito mais difícil você começar a colocar ela em movimento. Então, todo começo vai demandar um pouco mais de esforço seu. Então, no começo, é sem motivação mesmo. Você pode até ter uma motivação, né? Às vezes você adoeceu, o filho adoeceu, enfim, terminou o relacionamento. Isso é muito comum. É uma motivação que tem para mulher se cuidar é terminar o relacionamento, né? De repente entra para academia, faz dieta, fica linda. O problema é que quando a motivação passa, volta tudo. Dificilmente ela se mantém firme. Então, eu falo que não é sobre motivação, porque muitas vezes a motivação desordenada também não te deixa manter a boa escolha. Então, é mais sobre uma decisão bem firmada. Uma decisão bem firmada naquilo que não muda, que é você querer ser melhor. Se você tomar uma decisão baseada na verdade, baseada na vontade de ser melhor, na vontade de crescer, na vontade de se aproximar de Deus, porque a gente agindo no bem, a gente se aproxima dele. Então, aí esse é o caminho definitivo, né? Ela voltou aqui, olha, fui falando que era sobre como motivar um terceiro. Ela falou, olha, meu esposo e minha mãe não mudam, eu não consigo motivar a mudar. Ana, olha só, primeiro, então vou te falar, ninguém muda ninguém. Segundo, pessoas adultas com outra pessoa adulta falando no ouvido, elas vão querer mudar menos ainda. Até por uma necessidade, às vezes, de autoafirmação, né? Tipo, ela não manda em mim. Marido, então, tá fazendo tudo errado. Não? Mãe também. Porque hierarquicamente, ó, mãe você tá abaixo na hierarquia. E esposo, não é que você tá abaixo, mas você tá deslocado também da sua função. Porque a sua função não é ser mãe do seu esposo, é ser esposa. Então, a maior motivação que você pode dar primeiro é você se transformar. Você dar as condições em casa. Que, às vezes você quer que o esposo mude, mas você não faz exercício, você não faz comida, às vezes, saudável para ter em casa, compra um monte de bolo e quitanda e quitute, né? Então, assim, você criar as condições em casa para que ele se cuide, para que a sua mãe se cuide, e você ser um exemplo, sem cobrar. A gente não muda adulto, só quando ele quiser. E joelhinho no chão. Oração. Tá? É a sua transformação pessoal e a sua oração. É Deus que transforma. E talvez o que esteja faltando para o seu marido, para sua mãe, seja a sua oração. É isso aí. Todas nós, né? Oremos. Ivana, acredito, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não vi nenhuma para passar. Você viu? Perguntou se a live vai ficar salva. Ah, sim. Se Deus quiser. Quando acabar aqui, a gente vai salvar. Tá bom? Aí vai ficar salva. A gente coloca no nosso canal do YouTube. A gente divulga lá no nosso perfil. Tá bom? Fica salva lá. Acho que tem mais uma última pergunta aqui. Pode ser, Ivana? Pode.
Não, era a Ana voltando, falando, né, que é isso aí, ela vai rezar mesmo. Estamos juntos, tá, Ana? Todos nós, uns rezando pelas outras, né, Ana? Com certeza. Esse corretor tá me sabotando. Ivana, eu acho que agora sim. Ai, foi muito bom a gente ter esse momento aí das perguntas. E agora sim, né? Você colocar pra gente fechar aí com últimas palavras, que a gente possa aí hoje dormir assim, ó, levinho, como quem só comeu salada à noite. Ai, gente, assim, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Tinha muito tempo que eu não fazia live. Eu tava até assim, gente do céu, tem tanto tempo que eu não faço live aí. Falei pra caramba, tá vendo? Tô destemperada, Não. viu? Mas o que eu queria deixar para vocês, assim, que a alimentação, ela é um instrumento maravilhoso, assim, maravilhoso para vocês construírem uma vida de virtudes. Serem mais. Então, assim, são pequenas coisas. A gente come o dia todo. Então, a gente tem o dia todo a oportunidade de fazer boas escolhas. E construir virtude é sobre isso. E eu queria dizer para vocês que quando você começa a fazer essas pequenas escolhas com relação à alimentação, algo vai mudando dentro de você. Algo que a gente não sabe muito bem explicar como que acontece, o que que acontece. Mas eu acho que é como aquilo que eu falei no começo da live, né? Que é o candelabro que você puxa um lado e tudo sobe. Você vai se tornando uma pessoa melhor em outras áreas da sua vida também. Você vai se ordenando melhor em outras áreas da sua vida. E isso é muito maravilhoso. Você vai ganhando uma clareza mental, uma clareza uma clareza de percepção da verdade, uma clareza de percepção do outro, que quando você está empanturrada de comida, você não tem. Você não tem. Aqui mais ainda, né? A gente falou, né, de como a conexão da alimentação com a vida espiritual influencia demais. Então, eu quero dizer para vocês assim, façam uma experiência. Façam uma experiência aí, né, por 1, 2 semanas, de não se satisfazer com tudo que está à mesa. Né? Sair da mesa, podendo comer mais um pouquinho. Sabe? Sem encher até a tampa. Eu sempre falo, não enche até a tampa, gente. Vai um pouquinho menos. Façam essa experiência por 1, 2 semanas e vejam que vocês não vão sair iguais dessa experiência. Me sigam. Fazer o jabá aqui, né, gente? Me sigam no Instagram, Ivana Salles Nutri. Estou esperando vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, qualquer coisa que vocês precisem. Como a Gi falou, eu sempre respondo direct, então é só me chamar no privado. Também estou sempre abrindo caixinha de perguntas, vocês podem colocar as perguntas lá. E a gente se vê por lá. Tá, muito obrigada, Carla. Você agora. Não, só para fechar que eu tenho uma experiência bem positiva assim, em relação à alimentação no servir, né? De uns tempos para cá eu comecei a entender o novo significado dessa questão de fazer a comida e de servir. Então isso, como você falou, abriu novos horizontes para mim também, né? Em relação à alimentação para minha família. Então, a alimentação, como você falou, envolve, Deus pode trabalhar muitas virtudes em nós, né? Nessa questão da alimentação. Então, gostei demais, né, da live, agradeço também, Ivana, não te conhecia, né, vou começar a te seguir, e agradeço, Gisele, pelo convite, e siga o nosso perfil, tá bom? Virtudes em Família. Obrigada, boa noite. Então, muito obrigada, meninas. Quero mandar um beijo aqui também para a live, para a Dê, que são também produtoras, que estão aqui junto com a gente, nos auxiliando. Meninas, se eu não vi alguma outra menina do projeto, desculpa, tá? Mas quero mandar beijo para todas. Falar para vocês que no link da nossa bio tá lá sobre. É só para você se inscrever no nosso grande desafio. Esse desafio, como a gente sempre fala aqui, é difícil, é um desafio, mas é possível. O que que é? Conquistar uma vida virtuosa. Então, espero todos vocês lá. A gente tem muito material muito bacana para entregar para vocês. É online, é gratuito e é especial, tá bom? Um grande abraço para todos, uma boa noite, vamos com Deus e até amanhã.
Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.